Quero cumprimentar o ministro e todos os senadores e senadoras. Me parece que quando a gente governa com um ideologismo exacerbado, seja ele de extrema direita ou de extrema esquerda, a gente cega na construção de caminhos que são razoáveis, porque a ideologização que nós estamos presenciando neste momento, no debate político conduzido pelo governo, nos leva a uma ideia de desconstrução de algo que me parece muito difícil desconstruir sem destruir o país. Então, o meu apelo é no sentido de que a gente pense mais na construção de alternativas de ajustes no campo da Previdência, como, por exemplo, nós temos um sistema solidário, que é uma conquista do povo brasileiro, e, obviamente, que é uma posição e que eu defendo, que é uma posição porque eu acredito que o Estado tem um papel regulador de distribuição de riqueza e a Previdência e a Seguridade Social cumpre este papel. Fazer a desconstrução disso e migrar para um sistema de capitalização pode custar ao país muito mais do que resolver a crise fiscal da União e dos Estados, esta migração. Essa conta precisa ser trazida para o Congresso e a gente precisa fazer essa conta para a gente não embarcar só num debate ideológico como sendo a coisa mais importante. Por exemplo, o debate da OMC ou da OCDE me parece uma coisa muito mais ideológica do que objetiva de interesse do país. Por exemplo, da isenção fiscal às empresas petrolíferas me parece mais uma questão ideológica do que mesmo de relevância para o país. A questão das desonerações fiscais que foram feitas ao longo do tempo, que a gente pode rever e encontrar recursos para, como disse o senador Serra, eu também tenho a preocupação com essa descentralização e o país perder a capacidade de reconstruir e se construir reduzindo as diferenças regionais e as diferenças sociais, eu acho que isso pode se comprometer. Portanto, eu acho que nós precisamos de mais debates sobre teses e menos argumentos ideológicos e posições ideológicas, nem de extrema esquerda, nem de extrema direita, mas que a gente possa colocar aqui ideias concretas, objetivas, sobre desenvolvimento regional, sobre desenvolvimento econômico. Eu não vi, até hoje, do governo, nenhuma proposta para aquecer a economia, para gerar emprego, para gerar renda. Eu não vi nenhum caminho objetivo para a redução da taxa de juros. O Banco Central manteve a taxa de juros no mesmo patamar. Eu não vi nenhuma manifestação do Banco Central no que diz respeito a olhar para a taxa de inflação, a taxa de desemprego e controlar os juros, olhando o desemprego, olhando a inflação. A gente não vê inovação a não ser muita ideologia de extrema direita, que não tenho nada contra, mas a gente precisa encontrar o termo que não venha uma desconstrução que signifique a destruição do país e a destruição daquilo que nós acumulamos ao longo do tempo, que é um pouco de dignidade do nosso povo. E para concluir, presidente, veja, nós não podemos tirar de um povo pobre brasileiro que foi a sua grande conquista, que é a sua cidadania. Nós estamos indo buscar no ventre do país um pouco da riqueza que o brasileiro nasce, que são alguns direitos. Isso não pode acontecer sob nenhum argumento e sob nenhuma tese, por mais brilhante que ela seja, mas é só uma tese ideológica e, portanto, a gente tem que ter a responsabilidade de olhar a realidade objetiva e concreta do país antes de se alinhar a uma matriz ideológica exclusiva e querer, a ferro e fogo, implantar um discurso ideológico
pura e simplesmente desconsiderando a Constituição histórica do país. Obrigado. Senador Rogério Carvalho, eu acho, senador, depois de 4 mandatos no governo, e falando muito em ideologia, quem falou mais em ideologia, quer dizer, a eleição do Bolsonaro, veja, eu nunca tive partido político, nunca tive de lado nenhum político. Eu acho que a eleição do Bolsonaro foi uma resposta a uma conversa ideológica de 4 mandatos seguidos. Quer dizer, quem está levantando ideologias, falar assim, o Bolsonaro chegou com ideologia hoje, eu acho que foi o contrário. Houve uma conversa de ideologia de anos e anos, e aí surgiu uma reação natural. E eu espero que haja espaço democrático para ver também o discurso do outro lado. Não pode ser que em 2 meses já está tudo errado, que a ideologia está dominando tudo. Eu não estou vendo isso. Eu estou fazendo um discurso absolutamente pragmático. Não tem nada de ideologia no discurso, no sentido de que eu concordo com a sua avaliação de que a ideologia cega. A ideologia cega mesmo as pessoas. As pessoas perdem o sentido das coisas, né? Perdem o critério de avaliação objetiva do que está acontecendo. Então, eu concordo 100% com você que a ideologia cega. Eu concordo que eu acho até, você usou expressões ferro e fogo. Eu não vi nada de ferro e fogo até agora. Eu cheguei aqui, não vi nenhum ferro e fogo, não vi ninguém fazendo ferro e fogo. Não estou entendendo nem o discurso do que você quer dizer com o governo a ferro e fogo. Eu estou vindo aqui apresentando um programa de previdência. Aí você fala o seguinte, estamos atacando o ventre do país, tirando as pessoas no ventre do país. Eu imagino que você esteja se referindo talvez a BPC, benefício de prestação continuada, possivelmente alguma coisa assim. Ao nosso sistema de seguridade, que é uma conquista Vou falar. Da democracia brasileira vou falar sobre isso. Dos direitos, materializa a cidadania do povo brasileiro. Vou falar sobre isso. Olha só, em nenhum momento, olha só, em nenhum momento, olha, isso é importante, hein? Você tem um sistema de seguridade que está aí há muitos anos. E ele é muito solidário, muito fraterno. E ele quebrou. Então, ele está quebrado. Financeiramente, ele está quebrado. E aí eu vou te dizer um negócio. Ele não é tão fraterno feito você acha, não. Sabe por quê? Tem gente que recebe 20 vezes. Você, por exemplo, como político, você pode se aposentar ganhando 20 vezes o que ganha um trabalhador. Eu acho isso ruim. Eu acho isso errado. Eu acho que nossa proposta está reduzindo e fazendo convergir os ganhos dos empresários, da classe política, de quem tenha privilégios. Isso está sendo reduzido. Por favor, eu posso falar? Pode, eu também posso. Obrigado. 5.500. Por favor, a senhora terá o seu horário. O senhor não é o mandante da comissão. De forma alguma, mas nós temos que ter alguma disciplina. Ministro Nós Paulo temos que ter Guedes, alguma Estou coisa. só corrigindo que a aposentadoria não é 10 vezes audiência pública, o senador pode ser a opinião dele. Por favor, só um minutinho. vamos todos falar ao mesmo tempo? Não, peraí, ministro. Vamos todo mundo falar ao mesmo tempo? Ministro, dá licença. Vamos falar ao mesmo tempo, todo ministro. mundo? O senhor é convidado aqui, Obrigado. nós vamos lhe tratar com Eu só respeito. estou pedindo isso. Mas o senhor não vai desrespeitar senador e nem senador aqui, não. Eu não estou desrespeitando ninguém. O senhor me desculpa, ministro. Por favor. Com todo respeito, o senhor está sendo convidado. Com todo respeito, o senhor adiou senador. 3 vezes a sua vinda aqui. Senador. Olha, entre nós, a gente pode até ter divergência política e tal, mas em relação aos senadores aqui, eles estão aqui e são os verdadeiros representantes da população brasileira. Com todo respeito. Mal ou bem, com todo respeito. O governo atacando a velha política, a nova política, Escuta, nós somos eu representantes falei do alguma do coisa povo. Semelhante a isso? Não, o senhor quis que o senador calasse a boca. Não, eu não disse isso. Eu falei, não mandei calar a boca. Eu não usei a expressão calar a boca. Deixa eu terminar. A senhora deixa eu falar? Eu disse não, que eu tinha que fazer um reparo. Quer dizer que a senhora não me deixa falar. Perfeito. Não, o senhor Então a senhora cometeu fala. um equívoco. Então a senhora fala. Nós não aposentamos com 30 vezes o salário de ninguém. Nós estamos no teto. Os senadores se aposentam com R$ 5.500 o máximo, e não 30 vezes acima do que a população brasileira. Agora, os militares, sim, aposentam com 30 vezes mais. Deixa eu fazer uma pergunta factual. Posso fazer uma pergunta factual? Só um reparo, doutor. Alguém recebe uma aposentadoria? Vocês já leram no jornal alguma vez que alguém tem uma aposentadoria de 60 mil, de 70 mil? Sim, doutor Paulo, já leram, doutor Paulo Guedes. Pois é, isso. Só um reparo. Eu fui relator do Senador, do projeto de lei da reforma da Previdência, do FUNPRESP, e o senhor sabe que é um sistema de capitalização
Pois é, eu ia lhe perguntar isso. Sim, o problema não está aí. O problema é capitalizar para o coitado e só ter contribuição do trabalhador, não ter contribuição do patrão. Aí fica difícil. Que bom, né, senador? Estamos de acordo, então, porque eu entendi que o senhor falou que o sistema de capitalização é terrível, que ele é muito ruim. Veja, nós não podemos misturar o sistema geral de previdência com os regimes próprios de previdência. Senador. Se a gente fizer essa mistura, aí a gente vai criar uma conta que é impagável e o trabalhador do Sistema Geral de Previdência não pode pagar essa conta. Querido senador Rogério, por favor. O senhor teve um tempo para falar. Eu estou pedindo um tempo para eu falar agora. Não, só isso. O senhor, quando o senhor falou ideologia, eu podia ter virado e falar assim, não, ideologia eu não falei, eu esperei o senhor falar. O senhor pode concluir as respostas que o senhor quiser, se eu tenho o tempo necessário para concluí-las. Por favor, pode continuar. Eu não vou nem entrar nesse assunto, sabe por quê? Esse assunto de ideologia é o território conhecido dos senhores. Os senhores conhecem esse território, os senhores usaram esse território. E agora houve uma eleição justamente que entrou nesse território. Veja, eu não estou nesse território. Eu não estou nesse território. Se o presidente manda, no dia 31 de março, fazer comemoração do golpe militar, isso não é ideologia? Pois é, o senhor acha que eu vou entrar numa discussão dessa com o senhor hoje? Por favor. Por isso que quando o senhor falou em ideologia, o senhor puxou um território que não é o meu. Eu não quero entrar nesse território. Vamos garantir a palavra ao ministro, por favor. Não quero entrar nesse território, entendeu? Eu adoraria que o senhor discutisse isso com os políticos. O político tem que discutir ideologia, esse troço todo. Eu sou um técnico e estou dizendo o seguinte, estou tentando uma migração para o sistema de capitalização, que, em primeiro lugar, é um sistema que visa garantir as aposentadorias que hoje estão sob risco. Primeira coisa da nossa reforma previdenciária. É uma obviedade hoje que o sistema está quebrando. É uma obviedade hoje que o sistema está quebrando. Então, nós estamos tentando, primeira preocupação, assegurar o pagamento das aposentadorias atuais dos mais pobres, principalmente. Porque nós estamos indo justamente nas aposentadorias mais altas e cobrando deles. Então, quem está pagando mais é quem tem a aposentadoria mais alta. E está tudo convergindo lá na frente. Está no melhor espírito da fraternidade que o senhor sempre defendeu, o seu partido sempre defendeu, fraternidade, participação. É o que nós estamos fazendo, progressividade em vez de regressividade. Então, em si, a reforma tem duas fases. A primeira fase é uma fase para consertar, reduzir as desigualdades sociais, remover privilégios, fazer convergir, cobrar mais de quem tem mais. É absolutamente compreensível para uma plataforma como a sua. Absolutamente. Aí tem a segunda fase, que seria uma transição para um regime de capitalização. Essa fase, nós somos tão respeitosos com o Congresso que essa fase é uma segunda fase. Ela não foi definida ainda. E cabe perfeitamente, em qualquer sistema de capitalização, uma camada de fraternidade, solidariedade, do que você quiser. Ela cabe. O que não cabe é o inverso. Você nunca, num sistema de repartição que quebrou, você não tem como ir para a capitalização. Num sistema de capitalização que leva recursos para o futuro, você sempre pode botar uma camada dizendo o seguinte, olha, isso está muito baixo, eu vou botar um imposto geral de fraternidade sobre todo mundo para pagar aquilo, tranquilamente. Então, essa transição, você tem sempre essa opção de recuar. Num regime de capitalização, você pode recuar, porque ele tem recurso, que é como... Eu ia perguntar justamente isso. Vocês fizeram, e foi um passo acertado, sistemas de capitalização, lançaram FUNPRESP, lançaram tudo isso. Da mesma forma, é por isso que eu acho que não pode... Eu achei interessante você introduzir ideologia. Você viu como é que esquentou? Porque esse é o clima que, quando criado, provoca. Se não criado, não provoca. Então, ninguém quer falar em ideologia. Aí você vira para uma reforma que tem o seu espírito, que é assim, olha, nós estamos aqui tirando de quem tem mais e passando para quem tem menos. E vamos dar uma opção voluntária para quem quiser entrar num regime novo. Tudo voluntário. Não mexemos em nada, não fizemos violência nenhuma. Essa ideologia está levando para um território agressivo, a ferro e fogo. 2 meses de governo. Quer dizer, será que só vale... Eu tenho que ficar 4 anos, 4 mandatos olhando e dizendo, legal, bacana, o experimento deles. Agora, em 2 meses, já é ferro e fogo, ideologia, não sei. Vamos confundir a campanha eleitoral com o nosso ambiente aqui. Senão, o que dá é isso, uma discussão danada. E eu lamento nós estávamos indo super bem. Aí, de repente,
Eu estou tentando fazer uma colocação construtiva. Aí, de repente, alguém entra, fala. Aí eu falo, peraí, posso falar agora? Desculpe, mas eu sou assim também. Tem hora que um fala, o outro escuta, tem hora que um escuta, o outro fala. Então, eu não quis desrespeitar ninguém, eu quis valer o meu tempo para responder. Ainda nas suas observações, eu quero dizer o seguinte, é absolutamente pragmático. As nossas reformas são absolutamente pragmáticas e têm esse sentido social, sim, de fazer justamente com que a Previdência recupere a sua estabilidade financeira, fazendo quem pode pagar mais e convergir tudo lá na frente. E eu não quis usar o exemplo político, pode usar empresário, qualquer um. Nós queremos dizer o seguinte, qualquer cidadão brasileiro pode se aposentar com o mesmo resultado lá no final. Esse seria um ideal republicano. Os que ficaram para trás, os desassistidos, Para você ter uma ideia, eu tenho 69 anos. Eu nunca fui pedir minha aposentadoria. Simples como isso. Então, isso é para quem ficou para trás, isso não é para garantir privilégios, para facilitar a acumulação de privilégios, nada disso. Então, a reforma que nós fizemos foi com esse espírito republicano. Eu peço essa compreensão antes de involucrar isso como se fosse um negócio ideológico. Não é, é um negócio prático. No futuro, todos os regimes de capitalização, todos os regimes previdenciários serão de capitalização. Eu estou te dizendo isso com uma convicção de quem conhece a dinâmica dos juros compostos. Ou você bota os juros compostos para trabalhar a favor do trabalhador, você vê como ele é capaz de destruir estados e municípios quando ele trabalha contra? Ele é a favor do trabalhador se você botar ele para trabalhar a favor.